Graça e paz, meus irmãos, muito bom poder estar em mais um CREI Viva com vocês. Lembrando vocês, como sempre, CREI Viva acontece às segundas, quartas e sextas, a partir das 7 horas da manhã, tá bom? Você pode assistir também posteriormente, não precisa ser no dia, lógico. E também lembrando os irmãos de que você deve fazer a sua inscrição aí no YouTube, você deve acionar o sininho e também curtir. Dê o seu like aí para nos ajudar, ok? Hoje nós temos conseguido alguns patrocínios, como por exemplo do Care Clinic, que irá fazer o curso dia 23 de março para todos aqueles que são do ramo da beleza, e todo o investimento é revertido em produto. Quero te convidar, você que é desse segmento da beleza, fazer a sua inscrição, entra aí nessa descrição e faça lá e participe com a gente dia 23 de março. Eu estarei lá, ok? Vamos ler Marcos capítulo 10, versículo 45. Olha o que diz Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Vamos orar? Pai Celestial, eu quero te agradecer pela tua palavra e também pela presença dos meus irmãos, amigos que se encontram nesse dia. Que a tua bênção os alcance, que a tua mão esteja sobre a tua igreja, todas as famílias, esses estão carentes, necessitados, que precisam de uma cura, de um milagre, estão desesperados, talvez chateados, tristes, angustiados, deprimidos. Que o Senhor coloque as suas mãos e os cure agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando sobre disciplina do Espírito, falamos já sobre oração, sobre palavra, sobre jejum, e logicamente muito curtinho, tudo muito curtinho, porque não temos muito tempo hábil para aqui discorrer teologicamente com vocês, mas tem sido muito relevante, assim, muito importante para nós. Hoje eu li com vocês em Marcos, capítulo 10, versículo 45, que Jesus, que é o nosso maior exemplo, não existe outra pessoa nessa terra que seja o nosso exemplo a não ser Jesus. Lógico, nós temos nossos líderes, nossos pastores que servem como exemplo, mas um modelo maior do que os nossos líderes chama-se Jesus. Nós nos voltamos para ele, tá ok? E ele vem falando então que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele sendo Deus eterno, todo-poderoso, criador de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, ele diz, olha, eu vim para servir, não para ser servido. Contrário, em oposição a muitos que querem ser servidos dentro da igreja, que vão à igreja, que estão lá no culto, querendo só absorver, nunca querer dar nada. Às vezes não tem coragem de estender a mão, não tem coragem de auxiliar. Precisamos de voluntários. Às vezes a pessoa não tem coragem de estender, dar um pouquinho do seu tempo pela obra do Senhor. Tá? Jesus, em contrapartida a isso, então diz, olha, eu vim servir e vim morrer por muitos. E logicamente a ênfase da disciplina, do serviço, que é esse o tema de hoje, tem a ver com a grandeza do reino de Deus, ou grandeza no próprio reino. E servir é a linguagem do reino. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, a Bíblia diz que a mensagem que ele enviava para Faraó através de Moisés era: deixa sair o meu povo para que me sirva. Você se converteu, você entregou a sua vida para o Senhor para servir a Deus. Agora, muitos falam, não, eu só quero servir a Deus, eu só sirvo a Deus. Mas a Bíblia nos ensina que nós servimos a Deus servindo aos irmãos. Pastor, aonde está isso? Quando Jesus, na parábola que ele conta dos servos naquela casa que ele tinha, diz que o senhor daquela casa saiu para viajar e deixou um servo cuidando dos seus conservos ou dos outros servos. Então percebemos que servimos a Deus, esse é o maior princípio, servindo aos irmãos. Por isso que falamos que servir é a linguagem do reino de Deus.
Pessoas que querem servir a Deus precisam aprender a servir a igreja, servir aos irmãos. Um grande exemplo é Jesus lavando os pés dos discípulos. Quando os discípulos chegam e ele faz todos sentar, ele pega uma bacia, pega uma toalha e começa a lavar os pés deles, dizendo para eles também fazerem isso uns com os outros, dando a ele o primeiro exemplo. Então sirva sem esperar reconhecimento, sirva sem esperar alguém te elogiar, sirva a igreja, sirva aos irmãos, seja um instrumento de Deus para abençoar os demais irmãos e as pessoas, porque quem serve no secreto, com certeza é honrado no propósito de Deus. Você está aí, você concorde, para mim não faz muita diferença se você concorda ou não. O que importa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos fala que somos chamados pelo Senhor para servir. Se você é crente, se você é filho de Deus, você só quer ir na igreja para sentar lá e assistir o culto, não tem nenhum relacionamento nem com Deus, nem com a sua palavra e nem com os irmãos, desculpa falar isso para você, mas você não se converteu, ou melhor, você não entendeu o Evangelho. Então, você se converteu, você entregou a sua vida para Jesus para servir a Deus, tá bom? Deus te abençoe, fica aqui o meu carinho, a paz do Senhor e a minha oração, porque eu quero orar para você. Vamos orar? Pai, eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui, esse que entendeu o teu Evangelho, o princípio do reino, que é servir a Deus. E servimos a Ti, Senhor, servindo também a sua igreja. Pedimos que o Senhor abençoe todos os que estão hoje aqui presentes, os que vão assistir posteriormente. Senhor, coloca as Tuas mãos sobre eles, revela a Tua palavra, revela, Senhor, e traz, Senhor, elucide as verdades bíblicas no coração, no entendimento de todos. Pai, pedimos pelas famílias, pedimos pelos líderes, pastores, em nome de Jesus. Amém. Que esse dia seja um dia muito especial para você, que o Senhor te dê proteção e te livre de todo mal, em nome de Jesus.